Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, ainda sou José Almeceno, sou contadora do NDAI, o núcleo aqui do PRI, e sou subcoordenadora do projeto Empreendedorismo na Engenharia. Hoje nós estamos finalizando o segundo ciclo de palestras sobre alternativas sustentáveis de geração de renda e estamos recebendo aqui, com muita honra, o professor Daniel Chaves, do IFPA, que vai ministrar uma palestra sobre o assunto agricultura de precisão. Então, espero que seja bem proveitoso para vocês. Seja bem-vindo, professor. Pessoal, bom dia. Como a professora falou, meu nome é Daniel Rodrigues Chaves, eu tenho especialização em geoprocessamento e georreferenciamento. Dou aula aqui no Instituto Federal do Pará, na área de cartografia, topografia, sensoriamento remoto, geodésia. Minha formação é engenheiro, eu sou engenheiro agrimensor e engenheiro cartógrafo. Tá? Então eu quero tentar passar para vocês um pouquinho aqui do que é a agricultura de precisão, como funciona, principalmente eu quero que vocês entendam quais são os conceitos por trás da agricultura de precisão. Tá? Então, basicamente, hoje, o que a gente tem? Qual que é o grande desafio da humanidade no século XXI? O grande desafio é o quê? Garantir segurança alimentar para as pessoas. Tem uma estimativa de em torno de 9 bilhões de pessoas em 2050. Como fazer para alimentar todo esse pessoal, né? Sem contar com o crescimento do consumo, devido ao crescimento também econômico, né? Isso vai sendo proporcional. Quanto maior a renda, maior é o seu consumo, tá? Ou seja, nós teremos que produzir de 60% a 100% a mais de alimentos para conseguir alimentar toda essa população, tá? E como conseguir fazer isso? Além disso, a gente tem o quê? Vai enfrentar uma escassez de recursos, né? Vai faltar área para agricultura, vai faltar energia, vai faltar até mesmo fertilizantes, né? Vai faltar. Ou seja, teremos que produzir mais com menos, tá? Ou seja, vai ter que ter uma efetividade da sua agricultura, ou seja, ela vai ter que ser mais eficaz e mais eficiente, tá? Então a agricultura de precisão ela veio para ajudar nessa parte. Então, a agricultura de precisão nada mais é que o quê? Uma nova forma de administrar a agricultura. Ela já vem sendo utilizada desde a década de 90, só que ainda é um pouco confuso ainda o uso da agricultura de precisão. Tem muitas fazendas que acham que comprar, por exemplo, vou comprar um trator com GPS e estou trabalhando com agricultura de precisão. Negativo. A agricultura de precisão é muito mais ampla do que você comprar um simples trator com GPS em cima. Tá? Então, a agricultura de precisão, vamos imaginar que é o quê? Você pega uma grande propriedade, ou pequena, tanto faz. Como que funciona o método convencional hoje? Você pega essa grande propriedade e você vai tratar ela de forma equalitária. Tá? Você vai tratar ela de forma igual. Só que a gente sabe que a propriedade não é homogênea. Tá? Vai ter uma parte da propriedade, por exemplo, uma parte aqui que precisa de mais minerais, né? Tem menos minerais ou tem mais, né? Então o tratamento dessa área deve ser diferente. Então na agricultura convencional, o tratamento é o quê? É equilitário. Por exemplo, se eu for aplicar um tipo de fertilizante, eu vou aplicar tantos 1000 litros por hectare, igual, eu aplico na área toda, ou seja, eu não vejo áreas diferentes, trabalho com igualdade. Até um tempo atrás, o que era uma máquina eficiente para a agricultura? Ela aquela que conseguia jogar fertilizantes igualmente em toda a propriedade. Antes era essa concepção de eficiência. Só que não, tá? Ou seja, áreas aqui dentro vão ter falta de fertilizante
e áreas vão ter excesso de fertilizantes, por não tratar áreas diferentes de formas diferentes. Então a agricultura de precisão, ela veio para fazer o quê? Tratar áreas diferentes de formas diferentes, ou seja, você vai criar zonas de manejo, zonas de gerenciamento da produção, tá? Então o gerenciamento vai ser diferente em áreas diferentes. Por quê? O tipo de solo é diferente de acordo com a área, tá? O clima, até mesmo o clima é diferente dependendo do tamanho da sua área. A quantidade de água que tem nesse solo é diferente, vai variar, então o tratamento tem que ser diferenciado, tá? Então a agricultura de precisão é isso, a gente tratar, fazer um gerenciamento da sua área de forma desigual, tá? Voltando aqui, ó, ou seja, cada área vai receber a quantidade certa do produto que você está querendo aplicar, tá? Isso é agricultura de precisão, tá? Ou seja, a gente considera a variabilidade espacial, temporal e preditiva. O que é essa variabilidade espacial? Você vai ter mapas de produtividade, tá? Então esses mapas, de acordo com você tem um mapa de produtividade desse ano, você tem um mapa de produtividade do ano que vem, e você vai trabalhar em cima desses mapas de produtividade, tá? Então essa variabilidade espacial, ela vai ocorrer época após época, tá? Variabilidade temporal, a forma de você trabalhar hoje numa determinada área vai ser diferente da forma que você vai trabalhar ela no ano que vem, tá? Então isso tem que ser levado em consideração também. Variabilidade preditiva. O que é essa variabilidade preditiva? Nada mais é o que você previu que iria produzir. É a diferença do previsto com o que realmente foi conseguido, tá? Então tudo isso você tem que levar em consideração ao mesmo tempo, tá? Você não trabalha nenhuma área separadamente da outra. Todos esses conceitos de variabilidade têm que ser trabalhados ao mesmo tempo. Então, basicamente, essa variabilidade é o que? Olha só, aqui nada mais é que um conjunto de pontos, foi gerada uma interpolação, cada cor diferente, as formas diferentes que você vai gerenciar essa área, tá? Cada cor diferente aqui é uma zona de manejo diferenciada, tá? Então, qual que é a finalidade de adotar essa agricultura de precisão? Você vai melhorar o uso dos seus insumos agrícolas, tá? Então, se você vai ter uma maior eficiência numa área que tem que receber, por exemplo, 1.000 litros de fertilizante por hectare, você vai aplicar exatamente os 1.000 litros. Aí naquela outra área tem que aplicar 5.000 litros, você vai aplicar exatamente os 5.000 litros. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma melhora na qualidade do nosso produto. Ou seja, ele vai estar recebendo a quantidade exata daquilo que ele precisa, tá? Consequentemente, vai aumentar o quê? O valor da sua renda, tá? E, queira ou não, você está ajudando o nosso planeta também a reduzir o quê? A poluição, né? Porque a gente sabe que todo esse fertilizante ele tem que ir para algum lugar, né? Bate a chuva, vai para o leito dos rios. Esse aqui é um estudo feito com um professor lá da Universidade Federal de Viçosa. O objetivo era avaliar a quantidade de calcário que teria que colocar nessa área aqui. Então ele pegou 99 pontos amostrais, tá? Para representar toda a área. Pegou esses 99 pontos, excluiu alguns, deixou apenas 51 pontos amostrais e fez o terceiro grupo com apenas 27 pontos amostrais. Qual que era o objetivo dele? Fazer os mapas dessa área de acordo com a necessidade de calcário, tá? Dessa parte mais escura, iria receber 4,3 toneladas por hectare. Dessa área cinza um pouco mediana aqui, 4,7. Nesse cinza escuro, 5,1. Aí eu quero que vocês percebam que
de acordo com a quantidade de pontos que você coleta da sua área, você vai ter um tipo de mapa diferente, tá? Então, quando você reduz a sua quantidade de pontos, você está causando um erro no seu mapa, tá? Ou seja, vai ter, percebam aqui, ó, olha a diferença dessa área de cinza menor, dessa cinza mais clara, com essa, né? Tá bem maior, né? Aí nesse estudo, o que ele chegou à conclusão desse estudo? Que a quantidade total de toneladas de calcário, somando das 3 áreas, a diferença deu muito pequena. A quantidade total, tá? Ou seja, o cara não gastou, a diferença deu de 1,3 toneladas. Então foi uma diferença muito pequena. Então não gastou muito dinheiro nisso. Em contrapartida, quando a gente analisa a diferença espacial aqui, a quantidade de área, percebo que várias áreas vão receber mais calcário do que deveria e outras áreas vão receber o quê? Menos calcário do que deveria. Ou seja, isso vai atrapalhar o desenvolvimento da sua cultura, certo? Então o prejuízo da aplicação do produto não foi grande, porém da produção e da produtividade vai ser muito grande, certo? Esse aqui é um dos sensores que é usado em engenharia de precisão. Esse sensor é um sensor de condutividade elétrica. E qual que é o objetivo dele? Nada mais é do que coloca ele em contato com a terra, ele vai emitir uma corrente elétrica e ele consegue determinar, por exemplo, qual que é a quantidade de água que tem naquela área que ele está analisando, qual que é a quantidade de sais que tem naquela área, qual que é a quantidade de argila também, tá? Então esse é um dos equipamentos utilizados em agricultura de precisão. Esse sensor de clorofila é outro sensor muito utilizado, tá? O objetivo é analisar a clorofila das plantas, né? Quantidade de nitrogênio. E reparem que o carinha está com um GPS aí, né? Ou seja, para localizar, fazer o mapa de localização desses dados obtidos. O que é o GPS? O GPS nada mais é que uma série de satélites em volta da Terra, de forma que em qualquer ponto da superfície da Terra a gente consiga obter uma coordenada X, Y e Z, tá? Qualquer lugar. GPS é só um sistema que faz parte de um GNSS, que é Global Navigation Satellite System, um sistema de navegação global por satélite, tá? Então tem muitos celulares hoje que já tem o que você consegue receber tanto GPS quanto GLONASS, né? Tem o Galileu também, que é europeu, tem o Beidou, que é chinês, tá? Tudo faz parte dessa rede global. A quantidade mínima que você precisa para obter uma coordenada XYZ são 4 satélites, tá? Ou seja, você tem 3, para resolver 3 incógnitas, você precisaria de 3 equações, tá? X, Y, Z, então 3 satélites. O quarto satélite é para quê? Para resolver a incógnita do tempo. Por quê? Porque o tempo de recepção do sinal no seu receptor, no seu celular, por exemplo, é diferente do tempo de partida do sinal do satélite. Ou seja, tem uma diferença de tempo, no tempo que o sinal sai do satélite até o sinal chegar no satélite, tá? Então esse quarto satélite serve para isso, para fazer essa correção. O que é o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto, pessoal, nada mais é um sensor capaz de captar uma determinada quantidade de energia. Nesse caso aqui, você tem, por exemplo, a fonte de energia é o Sol, tá? Esse Sol vai emitir uma energia, né, uma radiação eletromagnética. Essa radiação, para vocês entenderem a variância, todo mundo tem um micro-ondas em casa, né? É uma fonte de radiação, tá?
A onda de rádio é outra fonte de radiação, só que com comprimentos de ondas o quê? Diferenciados, tá? Então essa radiação do Sol, ela bate em contato com a superfície, interage com essa superfície, e essa superfície, parte dessa radiação vai ser absorvida e parte vai ser o quê? Emitida, tá? Refletida. Então esse sensor tem a capacidade de medir qual a quantidade de energia está chegando nesse sensor, área a área, tá? Bem desse tipo assim, ó. Ou seja, cada pedacinho disso aqui, ó, representaria como se fosse um pixel de uma foto, né? Então esse sensor é capaz de receber cada pedacinho disso aqui de forma diferenciada, tá? Esse aqui é um satélite, né, de sensoriamento remoto. Perceba que está emitindo, né, recebendo todas essas imagens. Esse sensoriamento remoto, a gente tem 4 resoluções que são importantes a gente conhecer. São elas: resolução espacial, espectral, resolução radiométrica e a resolução temporal. O que é essa resolução espacial? Resolução espacial nada mais é que qual que é o menor tamanho que eu consigo distinguir dois objetos. Por exemplo, dependendo da qualidade desse sensor, você vai conseguir enxergar uma casa, ou você pode conseguir enxergar até mesmo um meio-fio, tá? Depende muito. Isso é quantidade de... Isso é resolução espacial. É o que eu consigo definir perfeitamente no meu espaço, tá? Resolução espectral nada mais é que você tem os comprimentos de onda, tá? Na região do espectro eletromagnético. Qual que é a faixa de onda que eu consigo captar, tá? Qual que é a região espectral que eu consigo captar? Resolução radiométrica qual que é a quantidade de níveis de cinza que eu consigo captar, tá? Você tem 1 bit, 2 bits, 3 bits, ou seja, 2, 4, 8, 16, 64, 256 e por aí vai. Ou seja, quanto maior a quantidade de níveis de cinza que eu consigo distinguir na minha imagem, melhor é a minha resolução radiométrica. E resolução temporal nada mais é que quantos dias esse satélite demora para varrer a mesma área. Tá joia? Então aqui eu coloquei para vocês entenderem que quando essa energia interage com o objeto, objetos diferentes vão refletir energias diferentes. Esse gráfico aqui, ó, por exemplo, esse azul, indica como que é, esse gráfico seria como se fosse a assinatura mesmo do objeto, tá? Como que é a assinatura da água? É dessa forma aqui, ó. Uma água suja, poluída, vai ter outro tipo de assinatura espectral, tá? É assinatura mesmo. Uma planta sadia é esse em verde aqui, ó, tá? O solo exposto teria essa assinatura aqui em preto. Grama seca teria essa aqui em vermelho. Então percebo que esse sensoriamento remoto a gente consegue enxergar praticamente assim, imagina como se fosse um raio-x, tá? A gente consegue bater um raio-x da planta e fazer as análises que a gente precisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, a gente consegue enxergar a quantidade de água que tem na folha. Esses dois pontos aqui, ó, esse e esse, são ali pontos de absorção de energia, que a água absorve energia, por isso que dá aquele balão ali, tá? Ou seja, você tem a característica, a assinatura espectral da sua cultura lá. Se você vê que isso aqui deu uma diferenciada, ó, algum problema está acontecendo, tá? Então você tem que buscar corrigir esse problema. E cada fase da cultura também vai ter uma assinatura espectral diferente, tá? Ela na fase jovem,
na fase adulta, na fase que começou a crescer, vão ter assinaturas espectrais diferenciadas, tá? Então esse estudo vai ajudar a gente a quê? A gente consegue acompanhar o desenvolvimento de toda a cultura até a hora da extração dela, tá? Da colheita. Isso aqui, percebam aqui que a gente tem algumas faixas, né? Faixa do visível, faixa do infravermelho. O que é essas faixas? Nada mais é como quem trabalha com CAD ou SIG, seria como se fosse layers, né? Layers. Você vai ter uma layer ou um shapefile, né? No caso aqui a gente chama de banda, tá? A banda do visível, a banda do azul, a banda do verde, a banda do vermelho. Vai ter a banda do infravermelho próximo, do médio, do distante. Isso a gente consegue trabalhar com essas bandas e gerar imagens da melhor forma que você vê, para poder trabalhar, para verificar qual que é o problema da sua cultura. Por exemplo, a gente tem uma bem comum que é muito utilizada na agricultura, que chama NDVI. O que é esse NDVI? É índice de vegetação por diferença normalizada, tá? O que ele vai fazer? Vai pegar a banda do infravermelho próximo, tá? Menos, como eu falei, né? Essas bandas são nada mais do que o quê? São quantidade de energia, né? Como se fosse foto. Então isso ali seria como se fosse uma imagem. Essa imagem a gente consegue fazer o quê? Subtração, soma, divisão, né? Consegue trabalhar essas imagens. Então esse NDVI a gente consegue pegar a banda do infravermelho próximo menos a banda do vermelho dividido pela banda do infravermelho próximo mais a banda do vermelho. Com esse método a gente consegue medir o quê? Qual que é o nível, por exemplo, né? Entre muitas coisas que pode fazer, a gente consegue medir qual que é a quantidade de nitrogênio que tem nessas plantas, tá? Então, se ela deveria ter uma quantidade de nitrogênio X, você consegue imediatamente avaliar essa quantidade e fazer o tratamento devido. Então, essa aqui dá uma composição verdadeira, que pegou a composição RGB. Essa composição verdadeira é a cor que a gente vê, que a gente reconhece, tá? Aí, como eu disse, a gente pode brincar com essas imagens e gerar, por exemplo, uma composição falsa cor, tá? Isso é uma composição falsa cor. O simples fato de você alterar, por exemplo, a posição, por exemplo, você coloca o vermelho, o azul, o verde. Aí, numa outra vez, você coloca o azul, o vermelho e o verde. E isso já dá uma cor diferente, tá? Então, dependendo do tipo da composição que você faz, você consegue evidenciar. Ah, não, eu quero enxergar nessa imagem o rio. Então, tem a melhor composição para fazer para enxergar o rio. Ah, eu quero enxergar o eucalipto. Eu quero que o eucalipto seja diferente do feijão, do arroz, sei lá. Então, você consegue, dependendo do que você quer evidenciar no seu trabalho, você consegue fazer perfeitamente utilizando essas composições, certo? Isso aqui nada mais é como se fosse o sensor lá do satélite lá, só que pontual, né? Chama espectroradiômetro. Ele vai fazer o que? Exatamente medir a reflectância espectral da sua cultura, tá? Pontualmente. Esse ciclo aí, o que eu falei no início, que muitas propriedades compram lá um trator com GPS em cima e acham que está trabalhando com agricultura de precisão. Não está trabalhando. Esse conceito ainda, infelizmente, ainda não é tão usado assim no Brasil, tá? Principalmente por quê? Porque ainda é caro, tá? Então, o pequeno produtor, se a gente pensar que a maioria das propriedades são pequenas produções, de pequenos agricultores, eles ainda não têm a renda ainda para aplicar a agricultura de precisão.
A grande importância desse equipamento é para gerar o quê? Os mapas de produtividade, tá? Tudo que a gente vai trabalhar em cima de mapas de produtividade. Eu, como engenheiro agrimensor, cartógrafo, eu tenho capacidade técnica, né, para avaliar esse mapa? Não. Tem que ser o quê? Um engenheiro agrônomo, tá? Então, a gente tem que ter um profissional habilitado para fazer essa análise, certo? Preparo do solo. Você vai ter um preparo de solo diferenciado de acordo com o seu tipo de solo. O plantio vai ser um plantio também diferenciado. A correção desse solo, você vai tratar de acordo com esse mapa de produtividade, você vai tratar ele também de forma diferenciada, tá? Pulverização, também de forma diferenciada. Então, esses mapas de produtividade são extremamente importantes na sua avaliação do que está acontecendo, para avaliar o que está acontecendo, tá? Isso aqui é só um exemplozinho de um trator. Esse radar aqui, a diferença do sensor radar para o sensoriamento remoto, que aquele satélite seria, a gente chama de sensor passivo, ou seja, ele necessita de uma fonte de energia externa, que no caso é o sol, tá? O radar não, ele mesmo emite o seu determinado comprimento de onda, tá? O que esse trator faz? Ele é um trator para pulverização, tá? Então, de acordo com a análise que ele faz na cultura, ele vai emitir, vai processar aqui nesse computador, né? Ele vai falar assim, né? Não, aqui tem que emitir mais, tem que jogar mais ou menos veneno, tá? É o objetivo dele, ou seja, você vai tratar cada área pontualmente. O que veio assim, que está sendo muito utilizado hoje em dia, quem já deve ter visto aí em televisão, os vantes, né? Ele está sendo extremamente utilizado na agricultura de precisão. Tem alguns trabalhos da Embrapa nessa área, tá? Então, a única diferença assim que está gerando alguns estudos é o quê? O que acontecia até pouco tempo atrás? Utilizava-se o sensoriamento remoto na agricultura de precisão, só que a resolução não é das melhores, tá? Você tem resolução de 30 centímetros até resolução de 30, 100 metros, né? Aí o que acontece? Qual que é a fonte de estudo hoje? Como que se dá que essas imagens, antes você tinha imagens de 30 centímetros, vamos supor. É muito difícil utilizar uma imagem dessa na agricultura, porque são imagens caras, tá? Imagina cada temporada, cada nível de crescimento da sua cultura, você tem que comprar essas imagens. É inviabilizado, tá? Então está estudando-se muito. Essas imagens hoje, utilizando o drone, você consegue pixels aí, resolução espacial, de 2, 3 centímetros, tá? Então como que se dá essa perfeição toda no nível celular da planta, tá? Então tem alguns estudos nesse sentido. O que é um VANT? O VANT nada mais é que um veículo aéreo não tripulado, tá? Por que eu coloquei esse drone aqui? O VANT, ele tem dois tipos, né? O VANT de asa fixa e o VANT de asa rotativa. Esse VANT de asa rotativa é o que todo mundo popularmente conhecido como drone, tá? Mas é um VANT, tá? O que ele tem que ter? Basicamente, tem que ter um GPS, né? E uma câmera, tá? E você controla ele utilizando controle remoto, né? É igual você vê muita gente, compra para o seu filho um brinquedinho desse aí. Isso é um brinquedo perigoso, tá? Para a gente da engenharia de precisão, isso não é um brinquedo, está longe de ser um brinquedo. Você faz grandes coisas com o drone. Você consegue comprar um drone hoje e já trabalhar com agricultura de precisão?
Não. Você tem que comprar o que também? Já tem algumas lojas que você já compra o drone já com a câmera RGB, né, que é o vermelho, azul e verde. Você consegue comprar câmeras também para drone sensíveis ao infravermelho, tá? Como eu disse, por exemplo, para você avaliar a quantidade de nitrogênio utilizando o NDVI da sua cultura, você precisa ter o quê? A banda do RGB e a banda do infravermelho, tá? Para fazer aquela soma e subtração dessas bandas. Aqui está uma diferença. A mesma área utilizando-se o satélite, tá? Olha a diferença de resolução de precisão quando você utiliza o drone. É bem diferente, né? Então é bem interessante, ou seja, cada áreazinha dessa aqui você vai trabalhar de forma diferenciada, realmente precisa, tá? Então a eficiência é muito grande. Aqui mostrando um sobrevoo, tá? Utilizando o drone. Aí vocês imaginam, antes você tem satélites aí com vamos supor, 10 metros de precisão, a cada 5 dias você revisita a sua área. Agora com o drone não, você consegue todo dia, se você quiser, você pode fazer um sobrevoo, né? E fazer sua análise. Ou seja, a detecção, até detectar praga na sua plantação, você consegue detectar. Aí você detectou a praga ali hoje. No final da tarde você já está lá corrigindo isso, certo? Então essa correção é praticamente em tempo real e com custo o quê? Mínimo. Não tem necessidade, você lembra lá daquele slide anterior, do carinha lá com aquele sensor de clorofila, né? Ou seja, ele tem que percorrer toda a plantação, né? Agora com isso aqui não. Você coloca lá, ele vai, você pode programar, ele vai automaticamente já no percurso que você projetou, tá? Você não precisa nem ter o trabalho de ficar lá guiando ele, tá? Você consegue fazer isso sozinho. Aqui está mais um modelinho, né? Percebam que aqui é o GPS, aqui é a câmera, né? Aqui uma outra imagem de drone utilizando a câmera RGB. Outro modelo. Peguei esse estudo aqui da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, esse estudo de 2012. Ele avaliou a safra de 2011 aqui no Brasil. Segundo eles, 71 milhões de hectares foram plantados em 2011 no Brasil. 853 milhões de litros de agrotóxicos foram utilizados. Olha só, 4,5 litros de agrotóxico por habitante. O Brasil está aí, lidera o ranking de uso de agrotóxicos, né? Imagina essa quantidade de câncer aí que ocorre hoje aí, né? Não tem outra explicação, né? Claro, tem várias explicações, mas uma está nisso aí, né? Por que a agricultura como que fala, livre de agrotóxicos é cara? Você comprar um tomate orgânico, né? É caro, né? Porque não vale isso aí, né? É uma quantidade surpreendente. No Japão e nos Estados Unidos já se usa muito o drone para fazer o quê? A pulverização da cultura. Na Europa ainda não é permitido a utilização de drone para isso, tá? Agora no Brasil isso aqui ainda nem começou ainda. Tá agora que está começando a utilização dos drones.
É igual, o que aconteceu, por exemplo, antes da década de 90? O trabalho era todo o quê? Praticamente manual. Aqueles grandes maquinários surgiu quando? A partir da década de 90. Né? Aí quando o governo liberou a importação, chegou essas máquinas já com GPS, aqui no Brasil ainda nem se conhecia o GPS, tá? Então foi a agricultura que trouxe isso para o Brasil. Então essa aplicação aqui, imagina a produtividade que você tem com isso, né? A eficiência que você tem quando você faz uma aplicação desse tipo, né? Então você consegue comprar drones, tem drones que conseguem carregar, vamos dizer assim, mais de 100 quilos, tá? Tem drone que pesa mais de 150 quilos, tá? Então isso aqui eu acho queira ou não queira, é o futuro, né? Então a agricultura de precisão, a tendência é o pequeno agricultor também conseguir ter acesso a isso aqui. Porque não é tão caro, tá? Você consegue comprar um drone, se for para trabalhar só com NDVI, você consegue comprar um drone hoje bom, em torno aí de 5, 6 mil reais, uma câmera RGB em torno aí de 3 a 4 mil, tá? E uma câmera infravermelho, você consegue por essa faixa também, ou seja, com menos de 15 mil reais, você consegue montar um sistema DCI, tá? Esse aqui é um outro modelo, né, de pulverização. São uns drones muito bonitos, né? Esse é outro. E aí, pessoal, eu posso comprar um drone e sair voando? Não, né? Você tem que ter um treinamento para isso. Você tem normas que tem que seguir. Em maio desse ano, a ANAC soltou uma normativa, né? Criando regras para o drone, para o VANT em si. Isso é necessário porque acho que quantas vezes a gente viu lá, né? Principalmente ali na praça, lá no centro, né? Do Curuí, o pessoalzinho fica lá com o drone lá, praticamente em cima da sua cabeça, né? Isso é legal? Não. Para um drone sobrevoar pessoas, tem que ter autorização daquelas pessoas, tá? Por exemplo, se você não gostou daquele drone que está em cima de você ali, você pode chamar a polícia é obrigada a ir lá e tirar esse cara de lá, tá? Drones a partir de 250 gramas até 25 quilos, você tem que ter. Se você comprar um drone desse, você é obrigado, por essa normativa da ANAC, a registrar na ANAC o seu drone, tá? A partir de 25 quilos, por exemplo, você tem que tirar até a licença, também a carteira, tipo, como se fosse uma carteira de motorista para voar com esses drones, acima de 25 quilos. Quando você sobrevoa também voos acima de 120 metros de altitude, né? Também você tem que ter essa licença, né? Então já tem alguns cursos de pilotagem de drone, né? Teve um curso também na internet, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que o cara estava vendendo lá, VANT drone para fotometria. O que é fotometria, né? Eu conheço fotogrametria, né? Que é a utilização de fotos, vai obter distâncias precisas a partir de fotografias, né? A partir de fotos, né? Então o cara estava vendendo um curso para fotometria. Aí você olha lá, é tudo lá da fotogrametria, né? O cara não está sabendo nenhum conceito, então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, pessoal, assim, o que eu queria passar para vocês era os principais conceitos, né? Entender como que se dá essa utilização, né? Como que se dá essa formação das imagens, qual que é a eficiência desse sistema, né? Esse sistema, para mim, em termos de sustentabilidade, imagina
o aumento da produção com uma pequena propriedade ia ter com um sistema desse? É um aumento considerável, tá? Então espero que vocês tenham compreendido alguns conceitos. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma dúvida de algum? Bom dia. Bom dia. Gostaria de saber qual é o programa que vocês assim, utilizam que junta a coleta de todos esses dados que vocês especificamente fornecem depois, tanto para o cliente como para você mesmo ter uma leitura mais dinâmica do que foi coletado. Você tem vários softwares, né? Por exemplo, você tem o ArcGIS, você tem o QGIS, você tem software do INPE, esqueci o nome do software, né? Que você consegue trabalhar com a composição dessas imagens, né? Tem vários softwares que dá para trabalhar com isso, tá? Porque trabalha basicamente, isso é um SIG, né? É um sistema de informação geográfica, né? Então tem bastante softwares que dá para fazer isso. Tá aqui, daniel.chaves@ifpa.edu.br. Tá? E-mail. Muito obrigado por me ouvir. Ok, muito obrigada, professor Daniel Chaves, do IFPA. Agradecemos muito, ficamos honrados em recebê-lo aqui. Espero que vocês tenham verificado mais essa opção, né, de empreendedorismo. Vocês podem apresentar mais essa forma de trabalho, né, para os seus clientes. Né? Tem uma demanda aqui grande na região que precisa desse apoio para poder melhorar a sua produção. Então, é mais uma ideia que vocês podem levar adiante. Tá? E sem contar, só portanto, professor, se você pensar que a agricultura está avançando para cá, né? Então, eles estavam concentrados sul, sudeste, um pouco centro-oeste, agora está avançando. A soja está invadindo o norte aí, né? Então, essa área vai ser uma área que vai gerar muito renda, né? Quem trabalhar com isso, creio eu. Né? Quanto à lista de frequência, todos assinaram? Tá? Eu vou passar aqui novamente. E agora nós vamos dar início à segunda palestra de hoje, que na verdade é a palestra que teria ocorrido ontem, né, do professor Davi Barbosa, com o tema Geotecnia e suas aplicações para a inovação. Vai ser apresentada agora. Então, eu vou passar uma outra lista para essa outra palestra. Ok, obrigada.